a atenção à importância da participação ser entendida como processo de vivência e de aprendizado. E entendendo que no próprio exercício da participação há um processo de formação, há um processo de reconhecimento e de construção desses sujeitos sociais. Então, quando nós pensamos as eleições diretas, sabemos dos limites colocados no âmbito mesmo da própria sociedade, sabemos que não se democratiza a escola somente pela escolha do diretor, mas entendemos que a escolha, a eleição direta, é um mecanismo importante que deve ser associado a outros. Quer dizer, então, como pensar? Quer dizer, normalmente a questão que nos colocamos cotidianamente é como mobilizar a comunidade local e escolar para a participação. E eu gostaria, nesse exercício, quer dizer, nessa reflexão, que nós fizéssemos uma questão anterior a esta. Por que queremos mobilizar a participação de pais, estudantes, professores, servidores e comunidade local para a construção da gestão democrática? Porque nós apostamos que esse processo, quanto mais discutido, quanto maior for uma participação efetiva, maiores serão as possibilidades de acerto. Então, a eleição é um importante mecanismo, mas não é suficiente. Há necessidade, e se nós pegarmos a questão anterior de Porto Nacional, quer dizer, o Conselho Escolar pode se colocar como essa instância que vai contribuir com o alargamento dos processos de participação. Então, a eleição, que está no campo mesmo da representação, mas articulado a ela outros mecanismos. E também se chamou a atenção para a importância da participação do estudante. O Grêmio Estudantil é fundamental, é vital nesse processo. Na pesquisa que nós coordenamos, o que a gente pôde identificar é que em apenas 25% das escolas da amostra realizada possuem grêmios estudantis. E desses 25%, apenas metade dos grêmios estudantis são atuantes. Ora, se o aluno, se o estudante é um sujeito desse processo e tem a centralidade, quer dizer, como não considerá-lo? Então, é pensar esses mecanismos. Conselho escolar, eleição de diretores, grêmios estudantis atuantes. Eu quero aproveitar para fazer a pergunta da Cizeni Narciso, que é do EPE de Anápolis, em Goiás. Obrigada, Cizeni. Ela diz que em Goiás as escolas públicas estaduais, com suas comunidades escolares, escolhem seus gestores através de eleições. Não é tudo, mas é um dos caminhos para que aconteça a gestão democrática. Ela diz que as escolas têm melhorado bastante com relação à participação da comunidade. Ela gostaria de saber o que a CNTE tem feito para que aconteça a escolha do gestor escolar através de eleições. Professor Heleno. Eu falei aqui anteriormente, através das nossas entidades, dos estados, dentro da pauta de reivindicação da categoria, é colocado esse elemento da gestão democrática. Tanto o processo de eleição direta para a direção de escola, quanto a questão da formação dos conselheiros do conselho escolar. Então, é um elemento que está dentro da pauta, que é negociar com os diversos governos para avançar nesse processo. É importante esse elemento da discussão dessa formação para caracterizar de que a eleição, por si só, não vai dar esse processo da gestão democrática que nós queremos. Mas a continuidade do processo vai construindo essa participação. Então, pelo momento, o diretor, mesmo que eleito, muitas vezes se volta para atender a demanda de quem apoiou essa candidatura. Então, faz uma segmentação dentro da escola que é ruim. Mas a experiência, que foi negativa nesse momento, será corrigida na eleição seguinte, alterando, mudando essa direção e consolidando o compromisso do diretor, da diretora eleito com a comunidade escolar. E não como acontece quando é indicado, que acontece na maioria dos municípios desse país, quando ocorre a indicação política, por vereador, por secretário, por prefeito, o compromisso é muito voltado para o político e não para a comunidade escolar. Então, esse processo de eleição a gente vai construindo aos poucos, vamos ter a dificuldade inicial daquele que é eleito e não consegue entender e envolver toda a comunidade nessa participação, mas dando continuidade a esse processo, a gente vai avançando e vai construindo. A realidade dos municípios que a gente conseguiu avançar em certo momento, depois teve um refluxo, um recuo, a gente recuou um pouco, mas aí a insistência, a determinação da comunidade escolar como um todo e os exemplos positivos que são mostrados por todo o país vai estimular e dar continuidade a esse processo. Eu tenho uma pergunta da professora Solange Viana. Ela é de Rio das Ostras, aqui no Rio de Janeiro. Diz que eles estão organizando um espaço de capacitação
para os conselhos escolares na rede municipal de ensino de Rio das Ostras. E pergunta se para a validação de um conselho escolar, professor Arlindo, é necessário a criação de leis municipais, como resoluções, sejam estas resoluções ou decretos. É muito importante, né, que o sistema municipal de ensino, ou através de lei, ou através de decreto, aliás, o professor Luiz Dourado já falou aqui que a Constituição e a LDB pede, né, para que cada sistema de ensino regulamente a questão da gestão democrática. É muito importante porque oferece parâmetros para as escolas, né? O Conselho Municipal de Educação também pode ter uma atuação expressiva nesse campo aí, não só estimulando, promovendo, mas também com resoluções também que disciplinem isso aí, essa matéria. É indispensável. Aliás, a relação entre o Conselho Municipal de Educação e o Conselho Escolar deve ser estimulada, né? E essa relação deve ser bastante dinâmica. Inclusive, o Conselho deve ter um papel também na formação dos conselhos escolares, ajudando nesse processo de compreensão. Na realidade, a questão da gestão democrática é a questão da discussão do empoderamento, né? Do empoderamento de interesses que estão prejudicados na nossa sociedade desigual, e isso é uma indicação que alguns interesses são prejudicados, enquanto outros se perpetuam privilegiados. A gestão democrática permite, né, a organização, o fortalecimento desses interesses, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação e produzir uma sociedade mais igual, menos injusta. Bom, como os conselhos escolares influenciam na escolha do diretor de escola? É o que vamos ver no próximo bloco. Até já. Participar do processo de escolha do diretor é uma das atribuições dos conselhos escolares. As questões administrativas e pedagógicas também podem passar pela avaliação e pela votação dos conselheiros, uma prática democrática que garante a autonomia das unidades escolares. Nesta escola de ensino fundamental, no município de Gravataí, distante 22 quilômetros de Porto Alegre, as decisões são tomadas em conjunto. O conselho escolar ele tem a finalidade de... ele tem 3 funções dentro da escola, né? Ele tem a função consultiva, de consultar toda a comunidade escolar, organizada através de segmentos, né? Deliberar sobre as ações da escola, tanto questões administrativas quanto pedagógicas, e de fiscalizar a utilização dos recursos que vêm através da Secretaria Municipal de Educação. O Conselho Escolar é o órgão máximo da escola e os conselheiros, representantes dos pais, alunos, professores e funcionários, se reúnem uma vez por mês. Neste encontro, a escolha do diretor da escola é um dos assuntos em pauta. A função do Conselho Escolar é organizar assembleias por segmentos para formar a comissão eleitoral, para formar depois as chapas para a escolha dos novos diretores e fazer com que tudo ocorra com organização, respeito. É assim que o Conselho vai trabalhar. Não só a formação das chapas que vão disputar a eleição, mas o perfil dos candidatos a diretor da escola também é analisado pelos conselheiros. A direção ela tem que ser técnica ou ela é mais política, né? Nós estamos divergindo. Gilmar acha que a direção ela tem que ser mais técnica, né? Eu já acho que, na verdade, o papel do diretor ele é político. Não vou abrir mão do meu direito de escolher o diretor e fazer campanha para ele. Já fui convidado por 2, 3 pessoas para participar, é sinal que a comunidade me cobra também, como eu sou conselheiro também do orçamento participativo, a comunidade me cobra uma posição. Quem que nós vamos votar, seu Francisco? E as atribuições do Conselho não param aí. No Acre, por exemplo, os conselheiros já estão acostumados a discutir o orçamento da escola e a reprogramar gastos e prioridades, de acordo com os recursos que são repassados pela Secretaria Estadual de Ensino. Gradativamente esse recurso aumentou, mas é um recurso que não é administrado, gerido só pelo diretor da escola. E aí o Conselho Escolar tem um papel fundamental, porque ele não só
resolve os problemas administrativos da escola, ele decide como gastar os recursos que são repassados para a escola e decide também qual projeto pedagógico que a escola precisa cumprir. Essa prática, diz o secretário, reforça a existência de uma escola democrática e mais autônoma. A autonomia da escola não significa a escola fazer tudo o que quer. Um trabalho que está sendo difícil para todos nós no Acre é saber o ponto certo da autonomia. Até onde a escola decide, até onde a escola se submete a regras do sistema. Nessa construção do que pode e do que não pode, o Conselho Escolar tem um papel fundamental. Professor Luiz Fernandes, eu gostaria que o senhor, a partir desse vídeo, falasse um pouco de como esse processo entre conselho escolar e gestor, essa gestão democrática, pode influenciar também no processo de organização escolar, nos tempos da escola, nos espaços da escola. Se há uma influência, que influência pode ser essa? Como se pode reorganizar essa escola tão tradicional e muitas vezes fragmentada? Eu acho que essa questão, Bárbara, que você coloca, ela é fundamental, né? Porque é de fato nós repensarmos os conselhos escolares. E para que possamos repensar os conselhos escolares, precisamos rediscutir as formas de participação. Mas precisamos também recuperar uma peça fundamental na escola, que é o projeto político-pedagógico. Então, o conselho, com uma visão mais ampla, acerca da sua função, das suas finalidades, necessariamente vai tratar das questões pedagógicas por excelência, discutir a avaliação do aluno, discutir os processos de trabalho na escola, discutir, por exemplo, a merenda escolar como um momento educativo, como um momento formativo. Quer dizer, então, significa colocar no dia a dia, na agenda do conselho escolar, quer dizer, essa dimensão do repensar político-pedagógico da unidade escolar. E aí nós vimos aí no vídeo que a conselheira indagava se o diretor tem uma função mais técnica ou política. Eu diria que as duas coisas. Na verdade, a ação do diretor, como a ação do professor, dos diferentes atores na comunidade escolar, ela é sempre uma ação política. Por quê? Porque a educação é um ato político. E é um ato político partidário, porque a gente toma partido frente a que conteúdo ensinar, a que dinâmicas de avaliação nós adotamos no cotidiano da unidade escolar, enfim. É necessário pensar essa articulação técnico-político e, ao mesmo tempo, recuperarmos quer dizer, o papel da unidade escolar, o papel do Conselho como essa instância que discute todas as questões concernentes ao pensar e fazer político-pedagógico na escola. Professora Helena, eu vou pedir só um minutinho, eu sei que o senhor quer comentar, mas sei que a Ivoneide de Goiás já agora um tempinho, a gente tenta unir as questões, tá ok? Oi, Ivoneide. Oi, Bárbara. Boa noite. Eu sou Ivoneide Treposo, Cora Coralina, da cidade de Goiás. E a pergunta foi feita pela professora Aparecida. Embora as eleições para diretores se apresentem como um legítimo canal na democratização da escola, ela possui algumas limitações. Gostaria que se falasse dessas limitações. Elas se tornam um perigo para o sucesso dessas etapas educacional. Boa noite e muito obrigada. Obrigada, Ivoneide. Você também participou essa semana inteira. Muito obrigada mesmo. Conto com você. O Murilo conta com você na próxima série ao vivo, tá bom? Professora Helena. Tentar ser bem objetivo na questão anterior, da mudança, que estrutura o Conselho Escolar pode estar colocando na dinâmica dentro da escola. Existe um processo dedicado para isso, da autonomia pedagógica. Então, a escola ela pode estar construindo até mudanças nas disciplinas colocadas. Tem a base comum, as disciplinas, mas pode estar apresentando novas disciplinas, discutindo conteúdos de acordo com a realidade local. Que basicamente a gente trabalha com conteúdos comuns para todo o país, sem considerar qual a realidade do município, qual o tema forte naquele município. Que a discussão do Conselho Escolar tem o poder também está discutindo, está trazendo esse elemento. E a limitação da direção, muitas vezes ela passa, muitas vezes por falta de conhecimento da legislação como um todo. A legislação, o diretor eleito tem que estar cumprindo, junto com o regimento da escola, a legislação vigente no país e as orientações da sua Secretaria de Educação Estadual e Municipal. Mas ela também abre espaço para que a gente construa essa autonomia por dentro da discussão coletiva da escola. Então, pode ser construído o Conselho Escolar. Um debate forte, as propostas colocadas ali respeitando aquilo que está na legislação, pode ser ampliado.
E se você apresenta isso para o conjunto, você diminui um pouco essas limitações que é colocada para a eleição do diretor, que muitas vezes fica preso, né, por falta de conhecimento da eleição como um todo. Eu tenho uma pergunta da Maria José, ela é de Palmas, Colégio Abner Araújo Pacini de Almas, em Tocantins. Ela diz, professor Arlindo, que é notória a relevância do tipo de instrumento usado pela escolha do diretor para a democratização nas relações escolares. Dentre os processos existentes, qual é o considerado mais eficaz e que dá realmente garantia da democratização na escola? Bom, a participação da comunidade no processo de escolha do diretor deve envolver o conselho escolar na estruturação da comissão eleitoral, na participação ampla e efetiva, na discussão do projetos políticos, pedagógicos apresentados pelos vários candidatos, porque isso tudo vai permitir um pouco o encontro da função social e política da escola, né? Essa função social e política é a dimensão do ato de dirigir a escola. Para onde caminha a escola, para onde ela vai caminhar, em que direção ela vai caminhar. E nesse processo, o diretor é alguém que organiza essas vontades coletivas, que organiza a direção da escola e vai realmente pautar esta caminhada na perspectiva da afirmação daquela comunidade, dos seus desejos, dos seus interesses, da melhoria da qualidade da educação naquele bairro, naquela cidade. A gente já está na reta final do programa. Antes de vocês começarem as considerações finais de vocês, eu registrar 2 mensagens que foram deixadas no nosso site. Muito obrigada pela participação de vocês no site. Frequentem mais vezes esse site, a gente sempre dá uma olhadinha, ver que recados vocês dão para a gente, além das perguntas, é claro. Uma é do pessoal de Centenário do Tocantins, o Vone Ribeiro Gomes, obrigada. Vocês pedem um alô em nome dos acadêmicos do curso de Pedagogia da Telesala 109 do Centenário. Alô para vocês, obrigada pela participação. E também a participação aqui da Fátima Exposito Macedo, de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Obrigada pelo recado de vocês. A partir de agora, as nossas considerações finais, reta final do programa, professor Luiz Fernandes. Bom, então acho que chamaram a atenção para alguns aspectos, né? Eu gostaria de destacar que, lendo que a gestão não é o gestor, né? Ou seja, ele participa desse processo. Então nós precisamos compreender a dinâmica da gestão escolar, considerando o diretor, como o professor Arlindo disse, como um coordenador de processo, mas entendendo que é a participação de cada um, professor, funcionário, estudante, pai dos estudantes, né, os pais, pai e mãe dos estudantes e a comunidade local, que fará diferença nesse processo. Então é importante, sim, avançarmos na construção desses mecanismos. A Heleno fez referência a isso quando disse que a vivência do processo de eleição vai aprimorando o processo, à medida que a gente articula a escolha do dirigente, a discussão mesmo do perfil, articula momentos formativos. Então é necessário repensarmos esses mecanismos, como a escolha de diretores, aliarmos a eles um conselho escolar atuante que discuta o tempo pedagógico, que possa discutir as questões atinentes à unidade escolar e também a importância de um grêmio estudantil atuante. Eu acho que hoje um dos grandes desafios à construção da gestão democrática passa pela garantia da participação ativa do estudante no processo de construção da escola. É óbvio que não é só do estudante, mas eu estou destacando porque essa participação ainda é muito pequena, muito tímida. Então, urge a gente fazer esse esforço na construção de uma escola pública, democrática e popular. Obrigada, professor. Professor Heleno, suas considerações finais. Nessa parte final, eu quero destacar um elemento que eu acho importante. Em Pernambuco, nós defendemos esse instrumento de um melhor processo de eleição para diretor de escola, é a eleição direta, com o candidato ou a candidata tendo no mínimo 2 anos de atuação na própria escola. Porque isso faz com que a comunidade escolar já conheça o profissional que vai ser candidato à direção. E isso, no nosso entendimento, possibilita um maior envolvimento, né, e participação da comunidade, seguindo um pouco a questão da democracia, né? A gente conhecer para definir se aceita ou não aquele ou aquela que é candidato. E esse processo exige uma participação efetiva de cada uma e de cada um
que estão atuando dentro das escolas públicas desse país afora. Por isso, quanto sindicalista e atuando no movimento sindical pela Confederação e Sindicatos Trabalhadores em Pernambuco, eu convoco todos os colegas, né, companheiros e companheiras, para se dedicar a essa construção. É voltar para o local de trabalho, estar reunindo os nossos estudantes, os pais, grupos organizados da comunidade para debater este tema, mostrar a importância que ele tem para a sua escola e, a partir daí, começar a desenvolver um processo efetivo de construção de um conselho escolar que efetivamente trabalhe e defina as políticas, né, o projeto político-pedagógico da escola. Então, agradeço pelo convite e espero que a gente avance, né, nesse processo de construção em busca de uma escola pública de qualidade para todos e para todas. Obrigada, professor. Professor Arlindo. Eu queria destacar a importância que tem a gestão democrática participativa. A gente que passa nos cantos nem leva tristeza, nem deixa ansiedade, nem deixa saudade. Não contagia, não cria um clima de entusiasmo. É a participação da comunidade, estudantes organizados, os pais organizados, a comunidade local ativa, participando da escola, que vai permitir esse clima de entusiasmo, de vibração, de sucesso da escola. Quem optar por esse caminho, tenha certeza que está optando pelo caminho da qualidade social da educação. Eu desejo a todos sucesso nesta caminhada. Parabenizo todos que participaram do programa com suas perguntas, aos organizadores dessa série, aos convidados, aos palestrantes, pelo sucesso que nós tivemos de audiência. E nós vamos, inclusive, gravar e reproduzir esse material para servir de instrumento na formação continuada dos gestores, conselhos municipais, conselhos escolares, diretor de escola e secretários de educação. Boa noite. Foi um sucesso mesmo, portanto, ficaram várias perguntas que não foram respondidas. A gente vai encaminhar aos especialistas que vão tentar respondê-las, ok? A série Gestão Democrática da Educação termina aqui. Esperamos que você tenha gostado. A sua participação, como sempre, foi fundamental. Eu agradeço as presenças do Luiz Fernandes Dourado, professor da Universidade Federal de Goiás, do Arlindo Cavalcante de Queiroz, coordenador-geral de articulação e fortalecimento institucional dos sistemas de ensino da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, e do Heleno Araújo Filho, secretário de Assuntos Educacionais da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. E lembre-se, você pode enviar para a nossa produção relatos de experiências bem-sucedidas da sua escola. Basta mandar para a nossa caixa postal 50050, CEP 200 62-970. Ou, se preferir, acesse o nosso site www.tvebrasil.com.br/salto. Até a próxima série.